Fala pessoal, dia 30/3, quinta-feira. E quem voltou? Bolsonaro finalmente voltou. Bolsonaro chega ao Brasil sob forte esquema de segurança e apoiadores no aeroporto e na sede do PL. Falaram muita gente da esquerda falando que não tinha ninguém, que flopou. Outros da direita dizendo que foi uma multidão de gente. Várias informações, número de policiais é maior que o de apoiadores na saída de Bolsonaro da sede do PL, não do aeroporto. Antes de deixar a sede do PL no Complexo Brasil 21, em Brasília, Bolsonaro era guardado por poucos apoiadores. O número de policiais militares na porta do edifício era superior ao de simpatizantes na tarde desta quinta-feira. Tudo bem. Mais informação sobre o aeroporto ao desembarcar na capital federal, Bolsonaro era esperado por apoiadores que se reuniram no aeroporto de Brasília. Cerca de 350 pessoas aguardavam o ex-presidente, segundo contagem feita no local pelo Poder 360. Então, tem mais gente lá no aeroporto. Na PL parece que não tinha tanto. Bolsonaro tem recepção discreta em nova casa. Eles falam que na casa lá dele tinha pouco, mas é lógico. Ninguém vai ficar perseguindo ele em todos os lugares. É que eles tentam dar aquela coisa assim, flopou, né? Como diz o ministro aqui, flopou de espadilha sobre recepção a Bolsonaro no aeroporto. O ministro das Relações Institucionais classificou o ex-presidente como líder de pé de barro. Só que não é bem assim, né? Como diz o perfil aqui, como assim gerou o trânsito, né? A informação que retornou o ex-presidente gerou o trânsito foi um transtorno, diz médico, que perdeu o voo por causa da chegada de Bolsonaro. Então, flopou ou não flopou, né? Só que, pra mim, a opinião minha é o seguinte, tanto faz quanto tanto fez. Tem essa briga assim, não, tinha bastante gente, a esquerda fala, não tinha ninguém. Mas estamos completando 4 meses de governo Lula. A gente tem mais 4 anos de esquerda para quem sabe, se Bolsonaro for elegível, se nada acontecer, ele consiga se candidatar para depois a gente ver se acontece alguma coisa. Então tem muita gente emocionada ainda. Se não tivesse ninguém no aeroporto, se não tivesse ninguém no PL, a situação seria a mesma, porque não tem nada a mudar agora. Perdemos as eleições, a direita perdeu as eleições, acabou o chororô, né? A gente tinha muita gente nas ruas ano passado, tinha todo aquele apoio, a esquerda não completava nada, não enchia nada as ruas, no final aí tinha um monte de gente vermelha, a gente sabe como é que funciona, e no final qual foi o resultado? Então tem muita discussão à toa, besta, tá? Bolsonaro praticamente não dormiu em voo e recebeu aplausos ao embarcar para o Brasil. E o New York Times fala, Jair Bolsonaro, o ex-presidente da direita do Brasil, voltou ao país após 3 meses nos Estados Unidos após derrota nas eleições. Ele retorna às investigações que podem prendê-lo e enfrentar a prisão por espalhar desinformação eleitoral. É isso que é dito lá fora, tá? Bolsonaro só não vai ser candidato em 2026 se ele não quiser, diz o deputado Júnior Amaral. Não é bem assim. A gente vai falar do Trump. Tem coisas sérias acontecendo com o Trump. Pode ser que aconteça com o Bolsonaro, porque tudo que aconteceu com o Trump aconteceu com o Bolsonaro e ambos do mesmo espectro político. Temos a maioria no Congresso, diz Bolsonaro na sede do PL. O presidente afirma que seu partido tem 20% das bancadas, avalia que a maioria dos congressistas não apoia o atual governo. Sinceramente, não tem muita diferença, né? A situação é a mesma, o centrão que comanda, tá. Bolsonaro diz que Lula não vai fazer o que bem quer do futuro do Brasil. Realmente não vai mesmo, isso eu concordo, só que quem vai fazer o que bem quer do Brasil são os sociais-democratas. Após reclamação, o governo Lula diz que Bolsonaro não tem direito a carro blindado. Então o governo Lula falou assim, tem direito ao carro? Tem, mas não será blindado. O que é uma preocupação. Estou agora em Brasília, nossa reunião no PL, o presidente Bolsonaro alerta que a Casa Civil tirou seus carros blindados. Qual seria o propósito? A gente sabe muito bem qual seria o propósito, né? Bolsonaro é muito perseguido, ainda mais tudo que ele fez, né, contra a criminalidade, com certeza é um alvo muito grande, alvo que ele já sofreu um atentado, né? Empresa se oferece a Bolsonaro após retiradas de blindados. 3 empresas vão aí fornecer carros ao Bolsonaro gratuitamente, né? Bolsonaro ironiza caso das joias, continua aqui com o meu reloginho. Olha só o que ele falou, a rainha da Inglaterra ganhou 50 milhões. Eles, reino da Arábia Saudita, tem dinheiro, pô. É o prazer deles dar o presente. Ele tem coisa que nós não temos, 3 esposas, por exemplo. Eles são muito bem sucedidos, são riquíssimos e eles procuram agradar as pessoas. Mas sou um cara que continua com o meu reloginho aqui. Apontou para o relógio comum, graças a Deus estou satisfeito com ele, que é a grande polêmica das joias. O Brasil pegando fogo e o pessoal só fala de joias, né? Agora sobre o Trump, que é muito interessante que provavelmente o que acontece com o Trump costuma acontecer com o Bolsonaro. Então vamos dar uma olhada. Um grande júri de Manhattan voltou para indiciar Donald Trump por seu papel em pagar silêncio a uma estrela pornô, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto, marcando-o para sempre como o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais. Então veja o tamanho do problema, né? Donald Trump
que seria um dos primeiros presidentes aí a responder criminalmente e talvez ser preso. Uma coisa assim inacreditável, mas momentos críticos na história acontecem coisas críticas. Até mesmo há muitos anos vem acontecendo coisas que, por exemplo, em relação ao Papa Bento XVI, coisas inusitadas acontecem. Ele terá as impressões digitais tiradas, ele será fotografado, ele pode até estar algemado. Agora que um grande júri de Manhattan votou para indiciar Donald Trump, eis o que acontecerá quando ele for preso. A gente vai ver aqui, indiciamento dos Estados Unidos. Trump será preso? Entendo o caso do ex-presidente. E ele falou, o principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos da América será preso na terça-feira da próxima semana. Protestem, recuperem nossa nação. É isso que o Trump falou. Ele deixou aí um texto falando sobre isto é perseguição política, interferência eleitoral ao mais alto nível da história. Ele aí falando sobre isso, muita gente dizendo, aí tem várias pessoas com análises diferentes, dizendo que ele está fazendo isso propositalmente para conseguir mais capital político, porque mesmo se ele for preso, ele consegue concorrer à presidência, mesmo dentro da cadeia. Olha só o nível. Então, Donald Trump tá aí sendo realmente perseguido. No caso de 2006, o ex-advogado dele foi condenado a 3 anos em 2018, nesse caso da atriz pornô. Com certeza muito barulho. Bolsonaro tem aí as suas perseguições, joia, um probleminha ali, tudo que eles encontraram. Só que o Bolsonaro é um pouco mais blindado, que é um pouco mais, vamos dizer assim, não tinha tanta coisa, né? Pelo menos não que a gente sabe relacionado à atriz pornô, mas é isso que eles vão pegando, qualquer coisa até tirar o cara da jogada. O importante é não deixar concorrer, seja Bolsonaro ou seja Trump, tá? Geração de empregos no Brasil cai 38% no início do governo Lula. Enquanto isso, o Lula, que todo mundo falou que seria a salvação do Brasil, está cada vez mais afundando. Não só afundando na questão econômica, estamos também na moral internacional, porque acharam que o Lula seria um cara, vamos dizer assim, todo voltado aos democratas americanos, né? Contra a Rússia, a favor da Ucrânia. Muito longe disso, o Brasil decide apoiar a Rússia contra a cúpula da democracia dos Estados Unidos de jornal. Ou seja, tudo que o Bolsonaro estava fazendo, o Lula está fazendo igual, né, em questão internacional. O que é inusitado para muita gente. Brasil não assina a declaração contra a Rússia e cúpula promovida pelos Estados Unidos. E isso vai deixando o Brasil cada vez mais vermelho e preocupa. 33 deputados apresentam pedido de impeachment contra Lula. Esse seria o terceiro, mas muitos, por causa de tudo aquilo que ele disse contra o Moro, né? Até mesmo sobre a armação contra o esquema aí de sequestrar, assassinar o Moro. Então você vê que Lula cada vez mais com problemas, sem falar na pneumonia, né? Falamos muito ontem da questão da China. Vamos falar agora de coisas inusitadas. Aluno assume direção de ônibus escolar com 35 adolescentes após o motorista ter mal súbito e morrer. E eu fui ver essa notícia, fui ver os comentários, ninguém citou o mal súbito. Mal súbito é uma coisa que ainda não acabou e vem acontecendo bastante, muito mais do que antes, pode ter certeza. E as pessoas nem se tocam. Nesse caso, virou notícia porque o cara estava dirigindo. Nunca antes na história tanta gente dirigindo teve mal súbito. E só aparece mal súbito na hora que bate o carro. Aí vira notícia, às vezes vira notícia. Mas lembra quando eu mostrei uma vez postagens no Twitter, Santa Catarina, os bombeiros falando de mal súbito dezenas de vezes no dia? Pararam misteriosamente de postar, porque foi ficando perigoso. E eu falo, essa notícia eu nem vou poder ler talvez, tá? Eu não vou ler aqui, vou deixar na tela, porque a última vez que eu fiz isso, meu canal teve aí os vídeos retirados, né? Mas vamos falar de ciência, né? Estudo sugere que asma protege contra casos graves da C19. Mas como assim? É ciência, não é? Novo estudo desde o início da pandemia de C19 em 2020, cientistas especulam que a asma poderia contribuir para agravamento e a letalidade da infecção respiratória. No entanto, os resultados de um amplo estudo com pacientes hospitalizados no Sistema Único de Saúde, o SUS, devido aos sintomas clínicos mais graves do coronavírus, sugerem exatamente o contrário. Além de não piorar o quadro, a asma pode ter um papel protetor na infecção pelo SARS-CoV-2. Ué, mas não era ciência? E isso que eu digo pra vocês. Não, a ciência, a mídia falou, com certeza deve ser absolutamente verdade, sem nenhum tipo de questionamento. Na verdade, se você questionasse, você poderia até perder o canal, perder aí tudo na sua vida, né? Você vai ser um negacionista, uma pessoa que não é confiável. Mas aí você vê que é justamente o contrário. Aí eu te pergunto, como confiar em algo que saiu agora?
Porque anteriormente, no passado, demorava 10, 20, 30, 40 anos para ter certeza que aquilo funcionava antes de mandar para o público, né, para as pessoas. Agora, em um ano ou menos, o pessoal fala, é verdade, é a ciência. As pessoas nunca foram tão incautas ou ignorantes na história da humanidade. STF derruba prisão especial para réus que têm ensino superior. Isso aqui é bem interessante, tá? Sem regalias, o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta, 30, para derrubar a prisão especial para quem tem diploma de ensino superior. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, assim como as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, acompanharam o entendimento do relator Alexandre de Moraes de que o benefício é inconstitucional por ferir o preceito de isonomia. Na avaliação do colegiado, o Instituto caracteriza verdadeiro privilégio que, em última análise, materializa a desigualdade social e o viés seletivo do direito penal. A norma impugnada não protege uma categoria de pessoas fragilizadas e merecedoras de tutela. Pelo contrário, ela favorece aqueles que já são favorecidos por sua posição socioeconômica, escreveu o ministro Alexandre de Moraes em seu voto. E eu vejo muita gente concordando com isso aqui. Como diz o Samir, concordo. Mas porque ele e os políticos têm direito a esse privilégio. Eles, na verdade, estão cada vez mais elitizando eles mesmos. Tem razão, né, senhor Samir? Só que você concorda com o Moraes? E aí eu te pergunto, num ambiente político brasileiro, onde as pessoas, vamos dizer, um lado político ele é muito forte e o outro é mais fraco, não é preocupante, por exemplo, se um dia eu quiser me manifestar a favor de um candidato, mas aquele candidato é reconhecido pela mídia e pelo establishment, que ele é um cara antidemocrático, eu viro um alvo, né, como criminoso, um cara que está fazendo movimentos antidemocráticos. Mas eu tenho preocupações, mas nem tanta que eu tenho faculdade. E aí eles me prendem por ser antidemocrático. E como eu não tenho faculdade, eu vou para um presídio absolutamente comum. E aí você consegue uma prisão ainda mais ameaçadora contra os seus inimigos políticos. Se você tem um domínio absoluto do país e da justiça, você não precisa se preocupar nem os seus colegas. Nesse caso, então, os políticos nem se falam. Eu acho extremamente preocupante. Mas enfim, Haddad queima Dilma ao falar que últimos 10 anos foram difíceis. E os caras não sabem o que fazem, porque eles vão tentar falar do Bolsonaro, né, os últimos 4 anos, só que eles sabem que isso aí faz muito tempo que o Brasil tá ruim, justamente por causa da Dilma, né, e aí o Haddad acabou queimando a Dilma nessa questão, né, dos últimos 10 anos, mas eles na verdade eles nem ligam muito, né, e agora a Dilma tá no BRICS, é uma pessoa realmente que fez o que fez no Brasil, agora está à frente de um banco, que eu sinceramente sei que é só uma posição figurativa, já que ela não manda absolutamente nada, nunca mandou no Brasil, tá? Quando fala assim, Dilma quebrou o Brasil, na verdade o PT, né? O PT e todo o seu conjunto de pessoas. A Dilma só teve aí, era porta-voz, né? Urgente, Lewandowski antecipa a aposentadoria no STF. Ele completará 75 anos em maio, mas resolveu antecipar a sua saída do Supremo Tribunal Federal para o mês de abril. E aí a gente sabe muito bem quem é o próximo, né? Falando um pouco de notícias internacionais, Rússia e Nicarágua assinam um acordo de cooperação nuclear. Na assinatura do acordo, representantes da Rússia e Nicarágua afirmaram que o projeto busca o uso de energia nuclear para fins pacíficos. Será que é pacíficos mesmo? E Nicarágua, né? A direita brasileira aqui sempre falando da Nicarágua, os absurdos. E ao mesmo tempo a direita brasileira apaixonada pelo Putin, postando memes, porque é isso mesmo, o Bolsonaro falou que ele não é comunista, e eu falei, isso não tá muito certo, né, vocês estão muito vermelhinhos para ser uma direita. E aí a verdade vai aparecendo aos poucos, né? Jornalista russo premiado com Nobel adverte risco nuclear com Putin, mas é lógico, quanto mais medo e terror colocarem, melhor para deixarem as coisas mais tensas, né? A esquerda, os comunistas gostam muito dessa questão de apreensão, a Coreia do Norte, mísseis, e a Cuba tinha mísseis também. Rússia diz que prendeu jornalista dos Estados Unidos por suspeita de espionagem, ainda prende algumas pessoas, e provocações sem fim, né, e ameaças, e é assim que funciona o comunismo. Pai de menina que fez desenho contra a guerra é recapturado em Belarus após fugir de prisão russa. Então, a gente falou dessa notícia, a menina fez um desenho, o pai foi preso, ela foi por orfanato, acabou porque não pode. Vocês estão na Rússia, como é que vocês vão ficar falando aí, defendendo a Ucrânia, tá? Mas enfim, pessoal, muito obrigado pela visita de vocês, pelo carinho, a gente falando aqui todos os dias. Lembre-se do vídeo exclusivo que eu soltei há 2 dias atrás. Muito obrigado. Pix, porque o canal não é monetizado. Temos também o link da Amazon, ajude o canal, por favor. A gente se fala em breve e até mais.